Fala aí, galerinha, tudo bom, meu sétimo ano? Bom, vamos lá. Nesse capítulo, que é o capítulo 2 do livro de vocês, ele fala do novo mundo frente ao velho mundo, mudanças para a idade moderna, né? O que a tia Érica fez aqui com vocês? Eu vou trabalhar explicando essa transição do eixo comercial, principalmente, essa ideia de mudança do eixo comercial, a questão do Reino do Congo, que é um reino africano que passa a ter uma relação comercial muito próxima, muito íntima com Portugal e que vai influenciar muito a questão da escravidão no Brasil. E depois nós vamos falar sobre a Rota da Seda, que é uma rota comercial na Ásia, né? E vai ser interessante porque ela surge como a necessidade dos europeus procurarem novos caminhos para chegar até a Ásia, né? E nós vamos trabalhar também com a indicação de Índia, China e Japão, né? Elementos da Índia, da China e do Japão. No finalzinho dessa aula, eu vou deixar uma atividade para vocês e as instruções para fazer essas atividades, tá bom? Então vamos começar, né? Partindo do princípio de que o mundo estava se transformando, né? Nós temos mudanças comerciais. Durante o período da antiguidade, durante a era antiga, né? Nós sabemos que o comércio se dava de uma forma triangular no mar Mediterrâneo. Como assim, tia Érica? O comércio funcionava entre Europa, que é essa parte todinha aqui que a gente tem, estão vendo o cursor? Norte da África, esse pedaço aqui, e o Oriente, né? E o Oriente que vocês estão vendo nessa área. Então, o mar Mediterrâneo, que é esse mar aqui do meio, né? Esse mar enorme aqui do meio, ele tinha um comércio triangular. Percebam que forma um triângulo, né? Europa, África, Ásia, né? Forma um triângulo. Esse comércio começa a se reduzir, porque o eixo muda de posição. O eixo passa para uma outra área. O eixo agora vai ser a partir do Oceano Atlântico. Por que isso? Porque houve o que a gente chama de renascimento comercial e houve o surgimento do processo das grandes navegações, que nós já falamos em sala, né? As grandes navegações que foram baseadas no momento em que Portugal, Espanha, França e Inglaterra começaram a perceber que precisavam procurar novas rotas para o desenvolvimento da sua economia, né? Porque as rotas por terra e pelo mar Mediterrâneo já não funcionavam tanto, principalmente devido à pirataria, saques. Então eles procuram novas rotas. Essas novas rotas vão acontecer aqui, nessa área do Oceano Atlântico, tá? Esse pedacinho aqui que é o Oceano Atlântico. E é interessante que eles vão alterar muitas rotas que já existiam e vão introduzir essa área aqui que a gente chama de Novo Mundo ao mercado. O Novo Mundo é a América toda, né? Do Norte, Central e do Sul. Além disso, eles vão conseguir novas rotas através da África, principalmente através do que a gente chama de Cabo da Boa Esperança, que é essa área aqui, olha, no finalzinho do continente africano, para chegar até a Ásia, né? Então, novas rotas vão ser descobertas e, com isso, novas terras vão ser descobertas. Nós sabemos que, com a vinda dos portugueses para a Rota Atlântica, eles acabaram descobrindo, entre muitas aspas, o Brasil. Os espanhóis chegaram anteriormente até a América, em 1492, e há um início de relacionamentos comerciais com países, com reinos africanos. Um desses reinos africanos que a gente vai trabalhar é o Reino do Congo. O Reino do Congo fica nessa áreazinha aqui que a gente está vendo, e ele era uma área extremamente importante porque ele se tornou entreposto comercial, tá?
essas relações comerciais entre Europa, África, Ásia e, nesse momento, introduzindo a América, são bem interessantes porque a gente pode dizer que, para alguns historiadores, é o início do processo de globalização. Ué, Érica, globalização em pleno século XV? Sim. Sim, pleno século XV. Vocês têm que entender o seguinte, a globalização não é algo atual, não é algo que depende de computadores, celulares, internet, não. A globalização acontece a partir do momento que países de um continente entram em contato com países de outro continente e começam uma fusão, uma troca de cultura, uma troca comercial, uma troca de conhecimento, né? Então eu posso chamar isso de globalização, tá certo? Até aí tudo bem, galerinha? Tá. É interessante que quando Portugal começa as rotas de navegação, o mais próximo geograficamente para eles é o continente africano. Então é lá que eles começam o contato com o Reino Congo, né, que a gente vai conhecer agora. Bom, durante esse processo, um navegador português chamado Diogo Cão chegou até a foz do rio Zaire. Zaire é um nome que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos em algum noticiário. O Congo, durante algum tempo, foi chamado de Zaire, agora durante a era contemporânea, e voltou a ser chamado de Congo há pouco tempo, tá? República Democrática do Congo. Mas até então estou falando com vocês não da República Democrática do Congo, estou falando do Reino do Congo, que ocupava uma área ainda maior, tá? Era um reino de estrutura monárquica, estruturada de maneira muito forte, muito bem organizado, principalmente no que se refere à economia, né? Não só a economia, mas também a política. E para vocês terem uma ideia, a monarquia no Congo era tão forte que lembra um pouco o que a gente vai trabalhar mais à frente, que a gente vai chamar de absolutismo, ou seja, o poder centralizado nas mãos de um monarca, de um líder, tá? Então vocês vão ver que nesse caso os congoleses, né, ou congaleses, depende muito da forma que se fala, mas os tradicionais moradores do Congo, eles eram liderados por reis extremamente autoritários, tá? Esses reis eram chamados de manicongos, né? Manicongos. E é interessante porque a tradução de mani é senhor. Manicongo seria basicamente senhor do Congo. Interessante, né, a gente pensar dessa forma, porque eles eram extremamente fortes economicamente e recebiam um termo também muito forte para se estruturar. O Congo era um país de sucessão monárquica, mas não era hereditária, ou seja, não passava de pai para filho, era normalmente através de disputas políticas, tá? Era uma estrutura matriarcal, ou seja, as famílias tinham na visão deles a mulher como uma figura muito forte, então as mulheres poderiam assumir papéis políticos, isso é importante falar, né? E eles tinham divisões bem claras entre os meios rurais e os meios urbanos. Os meios rurais eram chamados de quibelos e as cidades de Mibanza, né? Os quibelos eles fabricavam artigos econômicos como tecidos, ferramentas de ferro, peças de bronze, marfim, alguns produtos de agropecuária. E vendiam, né, enviavam para as Mbanzas, que eram áreas de grande fluxo de pessoas e áreas importantes para as rotas comerciais. A partir daí, eles entravam numa rede de trocas, né? Uma rede de trocas principalmente com os portugueses. O Reino de Congo, como eu coloquei aí para vocês,
foi fundado por volta do século XIV, né? Dominava a parte centro-ocidental da África, né? Era uma área em que eles dominaram muitos povos, muitos grupos de etnia banto, e pelos congaleses serem muito fortes economicamente, eles acabavam tendo um exército também muito forte, né? E a partir daí eles tinham um domínio, um controle muito amplo de várias regiões, né? Apesar de você ter essa subdivisão dentro do Reino Congo, essa divisão entre área rural e área urbana, dominação de outras áreas, os manicongos, que eram os reis, né, no caso o manicongo, ele recebia tributos de cada uma dessas áreas que eles dominavam, né? Ele, apesar de dar direito de várias pessoas viverem independente, né, do governo, ele cobrava tributos, ele cobrava impostos muito altos, né? E esses impostos acabavam provocando uma certa insatisfação nessa população dominada pelos congaleses. Bom, a principal cidade do Congo era Mbanza, que também era o nome que se dava às outras áreas urbanas, né? Mas o nome Mbanza era o nome de uma cidade. E foi lá, nesse local, que os portugueses chegaram e entraram em contato com os congaleses. Aqui vocês têm inicialmente uma imagem, deixa eu ver se eu consigo puxar o mouse, se conseguir, uma imagem que mostra os portugueses, principalmente esse aqui, né, que é o Domingo Cão, né, que eu falei com vocês. Ele vai entrar em contato, Domingo não, perdão, Diogo Cão, confundi com outro navegador, mas Diogo Cão, que vai entrar em contato com os congaleses, né, e vai, a partir desse momento, começar uma rede comercial com os congaleses. A principal atividade econômica deles, como eu falei, era o comércio, né? Vendiam e compravam principalmente sal. Aí vocês vão falar, sal? Sim. Lembrem lá do sexto ano. No sexto ano, eu falei com vocês que não existia muito o uso de moeda, né, em algumas áreas. Então, vocês têm regiões que trabalhavam com o sal. O sal era um produto muito caro, porque ele era difícil de se produzir em ampla escala. E aí o sal funcionava como uma moeda. A quantidade de sal, o peso de sal funcionava como moeda. Lembram que eu falei com vocês sobre a palavra salário, né, que é uma palavra de origem romana, que era salarium, que referia-se ao pagamento dos soldados romanos, né? Eles recebiam um solarium, ou salarium, que era uma determinada quantidade de sal para pagamento. Então, esse termo salário é por causa da importância do sal. E o Congo era uma área de produção de sal, então havia essa troca, tá? Eles também trabalhavam com metais, como eu já falei, eles tinham uma metalurgia muito avançada, principalmente em relação ao trabalho com bronze e tecidos e produtos de origem animal, né? Eles faziam isso através de trocas, do escambo, né? Faziam essa relação comercial através de escambo, que são as trocas, mas, e é importante deixar claro, eles também criaram uma moeda própria, que aliás era muito comum na África subsaariana, né? Nessa parte da África que a gente chama de África Negra, que é a África abaixo do deserto do Saara, né? Essa moeda vai receber o nome de Zimbo ou Nizimbo, né? E eram basicamente conchinhas. Vocês estão vendo essas conchinhas que eu coloquei aqui em cima? Alguns conhecem essas conchinhas com o nome de búzios. É usada também para fazer bijuteria hoje em dia, né? É usada através de oráculos dentro das religiões afro-brasileiras, né? E são conchas de extrema importância para os africanos, não só nessa época por uma questão econômica, mas
atualmente, dentro da visão da cultura afro-brasileira, elas são importantes também por uma questão religiosa, né? Elas são utilizadas nos oráculos africanos. Mas nesse momento elas são vistas como moeda, né? Como moeda de troca mesmo, né? E ela é interessante porque ela é mais encontrada na região de Luanda, que é a área hoje que a gente conhece como Angola, né? A região de Angola. E são muito bonitas, são peças muito bonitas, vocês iam achar bem interessante. Bom, o contato com os portugueses começa a articular o tráfico de escravos. Tá, como isso funcionou? Vamos entender aqui. Os portugueses, na maioria das vezes, não só os portugueses, mas os demais europeus, não chegaram na África pegando os africanos no laço, como se pensa. A escravidão sempre existiu desde que o mundo é mundo. Vou repetir. A escravidão sempre existiu. Faz parte da história da humanidade. Em todo momento da história da humanidade, você vai encontrar um povo subjugando outro. Você vai encontrar alguém subjugando outro alguém. Eu vou lá atrás, na Grécia Antiga. Vou falar da escravidão por dívidas, lembram? Que o cara ficava atuando como escravo para alguém até que aquela dívida fosse paga. Então, na antiguidade, nós temos a característica da escravidão por dívida e ou por dominação através de guerras. No continente africano não era diferente. A dominação por guerras, né, e as dívidas também provocavam um processo de escravidão. Como os congaleses eram extremamente ricos comercialmente e acabavam tendo uma força militar muito grande, eles acabaram tendo muitos escravos. Lembram que eu comentei que eles acabavam dominando muitas áreas ao redor? Então, já que eles dominavam muitas áreas ao redor, eles acabaram tendo muitos escravos. Quando os portugueses entraram em contato com eles, perceberam que aquela mão de obra seria uma mão de obra barata. Como assim? Fizeram uma proposta aos congaleses de trocar essa mão de obra que eles tinham sobrando, que eram os escravos que provinham de batalhas, pelos produtos que eles precisavam. Para os portugueses, isso aí é muito barato, porque os produtos que eles levavam eram produtos muito baratos. E a mão de obra escrava foi vista pelos portugueses como uma forma de ganhar dinheiro. Tá? Então, até aí eu estou falando de uma escravidão provocada por guerras e ou dívidas. Aí vocês vão falar, mas tia Érica, quando a gente fala de escravidão no Brasil, a gente fala da escravidão negra e normalmente se diz que era por causa da cor da pele. Pois bem, aí eu abro um outro parêntese com vocês. A escravidão, quando chega na América, quando os europeus chegam com esses escravos na América, esses escravos negros, né? Esses africanos escravizados na América, eles precisam de uma justificativa para isso. A justificativa foi a cor da pele. Porque, segundo afirmações até mesmo de autoridades religiosas da época, o negro não teria alma. Então, por isso, ele poderia ser escravizado. É uma visão horrenda, dantesca, e que a gente vai falar mais profundamente à frente, tá? Eu vou fazer com vocês uma aula, se tudo der certo, já pessoalmente, falando sobre essa questão da escravidão no Brasil e as justificativas para a escravidão negra, tá? Até aqui, a escravidão não tem uma justificativa nem religiosa e nem de etnia, nem de cor de pele. A escravidão tem uma justificativa econômica e de guerrilha. Assim como teve na Grécia, assim como teve em Roma, assim como teve em várias outras áreas do mundo e ao longo da história. Ficou
Ficou claro? Então eu não quero ninguém repetindo aquela ideia. Ah, mas os africanos são culpados da escravidão. Não, peraí. Lá existia escravidão como existia em várias outras partes do mundo. O que aconteceu é que eles fizeram uma troca de mercadoria. Né? O negro africano, o ser humano, visto como mercadoria. Tá bom? Bom, a partir daí, esses escravos vêm para o Brasil, principalmente no século XVII, e vão começar a trabalhar na produção aurífera, ou seja, na produção de ouro, tá? Na extração de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Não só ouro, mas ouro e diamantes. Posteriormente, a mão de obra escrava se espalha pela região sudeste através das fazendas de laranja, de café, né? E aí vocês vão ver a questão da escravidão no Brasil, como a gente já conhece, tá bom? É interessante que os congaleses aprenderam muito com os portugueses, né, através das experiências de autoridade monárquica. Eles viram como as autoridades monárquicas portuguesas funcionavam, como o rei português agia, e esses líderes congaleses, né, os manicongos, começaram a repetir algumas práticas. Então há uma troca cultural entre eles. Até aí tudo bem? Bom, saindo da África, a gente imagina também a necessidade de uma outra rota. Lembram que eu falei que o eixo saiu do Mediterrâneo e passou para o Oceano Atlântico? Pois bem, e como chegar à Ásia, né? Como fazer para chegar à Ásia? Bom, a Rota da Seda na verdade, foram as rotas da seda, né? A gente pode falar tanto no plural como no singular, tá? Por que a gente fala as rotas? Porque eram várias rotas que se juntavam para formar um caminho só para o Oriente. Mas em alguns momentos eu vou usar tanto as rotas como a rota, tá bom? Então, era uma série de rotas ligadas que chegavam ao sul da Ásia para as regiões de produção de seda, tá? Essas rotas foram importantes não só para o crescimento de civilizações como no norte da África e áreas como Mesopotâmia, mas elas também foram importantes para trazer influência do Oriente para o mundo moderno, tá? Eu quero que vocês pensem aí sobre a questão da Rota da Seda, que é a partir da Rota da Seda que você tem a relação entre Índia, China, Japão e a Europa. E esses três mundos, né, porque a cultura deles é tão forte, tão profunda, que a gente pode chamar até de três mundos, né, começam a entrar em contato com o velho mundo europeu e trazer a partir daí influências para o velho mundo europeu, tá? O que eu quero de vocês agora é o seguinte: vocês vão ter algumas atividades para me apresentar na próxima aula, tá? Na próxima aula, eu quero que vocês pesquisem e escrevam sobre o papel do Oriente na construção do mundo ocidental. Não se esqueçam de destacar não só a questão do comércio, mas também o legado, ou seja, o que eles deixaram a partir desse contato entre os povos, tá? Em especial a Índia, a China e o Japão. Tem que ter um mínimo de 10 e um máximo de 20 linhas, tem que ser feito no caderno, manuscrito e com bibliografia, tá bom? Vocês vão fotografar e mandar para mim aqui pela plataforma, certo? Tem que fotografar até a véspera da aula. Então, se a nossa aula é na quarta, vocês vão ter até a terça-feira para me mandar. Até a terça-feira, 17 horas, para me mandar, porque aí fica mais fácil. Além disso, eu quero que vocês leiam o capítulo 2 do livro, tá? Quero que vocês leiam o capítulo 2 e realizem as atividades do capítulo 2. Como nós vamos fazer essa correção do capítulo 2? Vocês vão receber aí também na plataforma, eu vou postar na plataforma, a foto do gabarito, para vocês fazerem a correção, tá certo?
vocês vão ter a foto do gabarito. Érica, preciso mandar para você a foto do livro com as atividades feitas? Não, eu só quero a foto do caderno, da pesquisa do caderno. Então, para ficar mais fácil, faça uma pesquisa numa folha inteira, tá? Numa folha só, para não ter duas fotos do mesmo aluno, para ter uma foto só, tá bom? Então, a gente vai se vendo. Vocês sabem que eu vou ficar online sempre no horário de aula de vocês, para vocês tirarem as dúvidas. Um beijo, tia Érica ama e espera que vocês estejam bem. Se cuidem.